Hoje vamos conhecer a incrível jornada de um homem que começou como soldado e terminou como Deus, Ptolemeu I Sóter. O general que lutou ao lado de Alexandre, o estrategista que sobreviveu à queda dos impérios e o rei que fundou uma nova dinastia no Egito. Nesta história, vamos atravessar batalhas, intrigas, traições e visões de poder que moldaram o mundo helenístico. É uma saga de lealdade e ambição, de amizade e sobrevivência, de um homem que viu a glória e o colapso dos sonhos de Alexandre e decidiu construir o seu próprio império sobre as areias do Nilo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Porque agora vamos começar a história de Ptolemeu, o salvador do Egito. Na Macedônia do século IV a.C., um pequeno reino montanhoso no norte da Grécia, nascia uma geração destinada a mudar o mundo. Entre os jovens que cresceram sob o reinado de Filipe II, um nome começava a se destacar discretamente: Ptolemeu, filho de Lagos. Não havia indícios à primeira vista de que esse rapaz de origem nobre, mas não régia, um dia governaria o Egito e seria reverenciado como um deus. Ptolemeu nasceu por volta de 367 a.C., em um tempo em que a Macedônia estava deixando de ser um território periférico e bárbaro aos olhos dos gregos para se transformar em uma potência militar disciplinada e ambiciosa. Seu destino seria forjado nesse ambiente de transição entre o fim da antiga Grécia clássica e o nascimento do mundo helenístico. A corte de Filipe II era um centro vibrante de política e guerra. O rei, um homem de visão e brutalidade, reformava o exército, modernizava a falange e utilizava o casamento e a diplomacia como armas tão poderosas quanto a lança. Em meio a esse cenário, Ptolemeu cresceu observando a arte de governar e a sutileza da intriga. O jovem era sagaz, reservado e sabia ouvir, qualidades raras em um tempo dominado por homens que falavam com a espada. Sua posição o aproximou do príncipe Alexandre, o filho de Filipe e da rainha Olímpia. Entre Ptolemeu e Alexandre surgiu algo que ultrapassava a camaradagem comum dos jovens nobres. Eles partilhavam os mesmos mestres, treinavam juntos e competiam nas caçadas e nos exercícios militares. Sob a orientação de Aristóteles, aprenderam filosofia, história, geografia e ciência, absorvendo o ideal grego de virtude e glória. Mas, enquanto Alexandre sonhava com um mundo unido sob sua liderança, Ptolemeu desenvolvia uma visão mais prática. Compreendia que o poder só sobrevive quando é sustentado por sabedoria e prudência. O círculo de jovens ao redor de Alexandre, Hefestion, Crátero, Pérdiccas, Nearco e Ptolemeu, formaria a elite que acompanharia o futuro conquistador até os confins do mundo. Eles não eram apenas soldados, mas confidentes, estrategistas e, em muitos casos, espelhos de suas próprias ambições. Ptolemeu, com sua natureza equilibrada e capacidade de julgar os homens, tornava-se o tipo de conselheiro que todo rei desejaria ter. Alguém capaz de compreender tanto a grandeza quanto os limites humanos. Durante a juventude, a Macedônia era um terreno fértil de rivalidades e lealdades em constante mudança. A corte era um labirinto de alianças políticas, casamentos arranjados e conspirações silenciosas. Filipe II, sempre desconfiado, mantinha sob vigilância até mesmo os amigos mais próximos. Nesse ambiente tenso, Ptolemeu aprendeu a arte da sobrevivência política. Observava, interpretava e agia com cautela. Talvez tenha sido essa prudência que lhe garantiu a confiança de Alexandre, quando este começou a se destacar como líder militar ainda durante a vida do pai. O assassinato de Filipe II, em 336 a.C., mergulhou o reino em incerteza. Muitos questionaram a legitimidade de Alexandre, ainda jovem, mas determinado a assumir o trono. Nesse momento crítico, Ptolemeu se mostrou um dos primeiros a apoiá-lo abertamente. Seu gesto não foi apenas leal, foi estratégico. Ele percebeu que o príncipe tinha não apenas o direito, mas a energia e a visão necessárias para manter unida a Macedônia. A amizade entre os dois se fortaleceu nesse período de transição. Quando Alexandre subiu ao trono, precisou provar sua autoridade rapidamente. Tebas se rebelou, acreditando que o novo rei seria incapaz de reagir com firmeza.
Ptolemeu acompanhou Alexandre nessa primeira grande campanha em que a cidade foi destruída de forma exemplar. O episódio marcou o início de uma nova era e a consolidação do jovem rei como uma força irresistível. Para Ptolemeu foi também o primeiro passo em direção ao destino. Nas marchas e batalhas que se seguiram, Ptolemeu mostrou um talento notável para a logística e a disciplina. Enquanto outros buscavam a glória no campo de batalha, ele cuidava dos detalhes que sustentavam o exército: rotas, suprimentos, estratégias de marcha, reconhecimento de terreno. Era o tipo de inteligência que mantinha o sonho de Alexandre vivo, mesmo nos momentos mais perigosos. Sua capacidade de manter a ordem e a moral em longas expedições o tornava indispensável. Com o avanço das conquistas, Alexandre começou a reunir em torno de si uma aura quase divina. Ptolemeu, no entanto, permanecia humano, lúcido e fiel, mas consciente da fragilidade por trás do mito. Essa percepção o diferenciava dos demais companheiros. Ele admirava o rei, mas não se cegava diante da sua ambição. Sabia que o poder, por mais vasto que fosse, era passageiro. As primeiras campanhas também foram um campo de aprendizado político. Ptolemeu observava como Alexandre administrava as cidades conquistadas, como lidava com os povos derrotados e como utilizava a propaganda para consolidar sua imagem. Cada decisão era uma lição. O jovem general compreendia que a força militar podia abrir impérios, mas apenas a habilidade administrativa podia mantê-los. Essa combinação de experiência militar e sensatez política seria a base de seu sucesso futuro. Ao longo dessas primeiras vitórias, o nome de Ptolemeu começou a ganhar respeito entre os soldados e oficiais. Ele não era o mais audacioso nem o mais carismático, mas era o mais constante. Sua presença transmitia segurança. Quando marchava ao lado de Alexandre, os homens sabiam que estavam sob o comando de alguém que entendia o valor da disciplina e da estratégia. Entre os macedônios, essa lealdade discreta era admirada. Alexandre, por sua vez, reconhecia nela um apoio inestimável. Em meio às intrigas que frequentemente ameaçavam a unidade do comando, Ptolemeu mantinha-se como um eixo de estabilidade. Era o tipo de amigo que dizia a verdade quando todos os outros bajulavam o poder. No horizonte, o mundo se abria. A Ásia, com suas riquezas e mistérios, chamava os macedônios para uma aventura sem precedentes. Ptolemeu, agora um dos comandantes de confiança de Alexandre, preparava-se para cruzar o Helesponto e embarcar na campanha que mudaria o curso da história. Ainda não sabia, mas as terras que atravessaria, as batalhas que travaria e as decisões que tomaria o levariam muito além das fronteiras da Macedônia, até o coração do Egito, onde um dia ele próprio seria coroado rei. O jovem soldado de Lagos, companheiro fiel e observador do destino de Alexandre, começava a trilhar o caminho que o transformaria de guerreiro em governante, de amigo em fundador de uma nova dinastia. O império de Alexandre ainda era apenas um sonho, mas para Ptolemeu o aprendizado já havia começado, e seria esse aprendizado, mais do que o poder das armas, que garantiria sua sobrevivência quando o império começasse a ruir. A morte de Filipe II, em 336 a.C., foi como um raio sobre a Macedônia. O rei que havia unificado as tribos, conquistado a Grécia e moldado um exército invencível, foi assassinado durante as celebrações de um casamento. O trono de repente ficou vago, e em meio ao caos o jovem Alexandre, de apenas 20 anos, precisou provar que não era apenas o filho do rei, mas o legítimo sucessor de sua obra. Nesse momento decisivo, Ptolemeu estava lá. Entre os muitos generais que hesitaram, ele foi um dos primeiros a jurar lealdade ao novo monarca. Não era apenas amizade, era visão. Ptolemeu percebia que Alexandre possuía algo que ninguém mais tinha, uma energia que inspirava tanto medo quanto devoção. A corte mergulhou em intrigas. Os velhos aliados de Filipe se dividiam, e muitos esperavam que o jovem rei fracassasse. Mas Alexandre moveu-se com velocidade e precisão. Mandou eliminar rivais, garantiu o apoio do exército e reafirmou o domínio macedônico sobre as cidades gregas. Ptolemeu, já próximo do comando das tropas,
auxiliou o rei a reorganizar as forças, administrando as fileiras e controlando os oficiais mais experientes que ainda duvidavam da autoridade do novo soberano. Ele não era apenas um soldado, era um mediador discreto, um homem que sabia quando falar e quando calar. O primeiro grande teste veio logo em seguida. Tebas, confiando que Alexandre não resistiria à pressão das cidades gregas, se rebelou. Foi um erro fatal. O rei marchou com velocidade impressionante e cercou a cidade. Ptolemeu acompanhou cada movimento, ajudando a traçar as linhas de cerco e a organizar os suprimentos. Quando a resistência tebana foi esmagada, Alexandre ordenou a destruição completa da cidade, uma mensagem brutal, mas eficaz. A Grécia compreendeu que o jovem rei não era um príncipe inexperiente, mas o novo senhor do mundo grego. Ptolemeu assistiu à devastação em silêncio. Era leal, mas observava o preço do poder. Já via nos olhos de Alexandre o brilho de uma chama, que se não fosse controlada poderia consumir tudo à sua volta. Com a Grécia subjugada, o sonho de Filipe, a invasão do Império Persa, tornou-se o projeto de Alexandre. Em 334 a.C., o exército cruzou o Helesponto, deixando para trás a terra natal e entrando em uma campanha que mudaria o curso da história. Ptolemeu, agora um dos companheiros mais próximos do rei, estava entre os oficiais que supervisionavam a travessia. A cena foi simbólica. Alexandre, ao pisar em solo asiático, lançou uma lança ao chão e proclamou que tomava a Ásia como um presente dos deuses. Ptolemeu, mais reservado, compreendia que aquele gesto era também uma declaração política, uma forma de legitimar a guerra não como conquista, mas como libertação dos gregos que viviam sob o domínio persa. A primeira grande batalha ocorreu às margens do rio Granico. Os persas, apoiados por mercenários gregos, esperavam deter a invasão ainda no início. Ptolemeu foi um dos responsáveis por liderar as formações no ataque inicial. O rio era traiçoeiro e a correnteza dificultava a travessia dos soldados. Alexandre, impetuoso, lançou-se à frente, e por um instante sua vida esteve em perigo. Ptolemeu, percebendo a situação, coordenou o reforço dos companheiros e garantiu que a falange macedônica mantivesse a coesão. Quando a linha inimiga cedeu, o campo tornou-se um massacre. O jovem rei saiu vitorioso e vivo, em parte graças à disciplina de seus comandantes. A vitória no Granico abriu caminho para a libertação das cidades gregas da Ásia Menor. Alexandre foi recebido como herói, mas também como conquistador. Em cada cidade deixava guarnições, reorganizava governos e implantava sistemas de tributo. Ptolemeu acompanhava essas medidas com atenção. Ele compreendia que a guerra não se vencia apenas nas batalhas, mas também nas decisões administrativas. E observava, com crescente interesse, como Alexandre usava tanto o poder das armas quanto o poder da imagem. Em Mileto e Halicarnasso, as resistências persas foram esmagadas uma a uma. O cerco de Halicarnasso foi particularmente difícil. Muralhas altas, resistência obstinada e traições internas. Ptolemeu destacou-se pela frieza. Enquanto outros generais se lançavam em ataques impetuosos, ele organizava a defesa e protegia os flancos. Sua habilidade tática não estava em gestos heróicos, mas na precisão. Ele entendia que o segredo da vitória estava na constância, não na glória momentânea. Essa postura o tornava valioso, e diferente dos companheiros que buscavam reconhecimento a qualquer custo. Durante essas campanhas, a relação entre Ptolemeu e Alexandre se aprofundou. À noite, nos acampamentos, conversavam sobre política, história e filosofia. O rei, movido por um ideal quase místico, falava sobre unir o mundo sob uma única lei, sobre superar as divisões entre gregos e bárbaros. Ptolemeu o ouvia com respeito, mas guardava reservas. Sabia que o idealismo de Alexandre era poderoso, mas também perigoso. Um império tão vasto exigiria mais do que coragem. Exigiria estrutura, diplomacia, moderação. Era o contraste entre o sonhador e o estrategista, entre o homem que buscava a glória e o que buscava a permanência.
Em 333 a.C., após consolidar a costa da Ásia Menor, Alexandre preparou-se para enfrentar o próprio Dário III, o rei dos reis da Pérsia. A marcha até a Cilícia foi extenuante, marcada por doenças e tempestades. Ptolemeu esteve à frente da retaguarda, mantendo a ordem e garantindo que o exército não se dispersasse. Sua presença constante dava aos soldados a confiança de que havia sempre alguém atento ao que Alexandre, na sua ousadia, deixava para trás. O equilíbrio entre ambos era perfeito. Alexandre inspirava, Ptolemeu sustentava. A Batalha de Issos seria o primeiro grande confronto direto entre os dois impérios. Antes da luta, Alexandre reuniu seus generais e traçou o plano de ataque. Ptolemeu, ao observar o mapa, sugeriu pequenas mudanças, ajustes na formação que garantiriam maior flexibilidade no terreno montanhoso. Alexandre ouviu, ponderou e acatou parte das recomendações. Esse gesto demonstrava o respeito que nutria pelo amigo. No dia seguinte, a vitória foi total. Dário fugiu e a família real persa caiu prisioneira. No acampamento após a batalha, enquanto Alexandre tratava a mãe e as filhas de Dário com magnanimidade, Ptolemeu percebia o poder daquele ato. O rei não apenas derrotava um império, ele o desarmava moralmente. O idealismo de Alexandre transformava inimigos em súditos, e essa habilidade que muitos consideravam teatral, Ptolemeu reconhecia como o segredo de um governante. Mas o general sabia também que cada vitória ampliava o abismo entre o homem e o mito. Alexandre começava a ser venerado não apenas como rei, mas como semideus. As moedas cunhadas com seu rosto, os títulos grandiosos, os rituais, tudo alimentava um culto que crescia a cada conquista. Ptolemeu permanecia fiel, mas observava o perigo silencioso que vinha com o poder absoluto. A solidão do rei. Entre eles, formou-se uma espécie de equilíbrio sutil. Alexandre sonhava com a eternidade. Ptolemeu trabalhava para garantir o presente. Um via o império como destino, o outro como construção. E embora seguissem o mesmo caminho, suas motivações divergiam. Ptolemeu não lutava apenas pela glória de Alexandre, lutava também por algo que, embora ainda sem forma, começava a tomar corpo em sua mente. O pressentimento de que um dia, quando o conquistador partisse, caberia a ele transformar o sonho em ordem. Por enquanto, a marcha continuava. A Ásia se abria diante deles, repleta de cidades, riquezas e perigos. E enquanto Alexandre avançava impetuosamente, Ptolemeu, o amigo silencioso, seguia ao seu lado. O equilíbrio entre coragem e prudência, entre a visão do idealista e o cálculo do estadista, que, em silêncio, preparava-se para o futuro. O avanço das forças macedônicas sobre o Império Persa marcou o início de uma transformação sem precedentes na história antiga. Alexandre, movido por uma ambição que ultrapassava a compreensão dos seus contemporâneos, via nas terras do Oriente não apenas um prêmio de guerra, mas a realização de um ideal: unir o mundo sob um único domínio. Ao seu lado, sempre vigilante e leal, estava Ptolemeu, agora um dos generais mais próximos do rei. Um homem que observava a conquista não apenas com o fervor de um guerreiro, mas com o olhar calculado de quem compreendia o peso do poder. O confronto em Issos, em 333 a.C., foi o primeiro grande choque entre o Ocidente e o Oriente sob o comando de Alexandre. O exército macedônico, numericamente inferior, enfrentava as forças do rei Dário III, que vinham com carros, cavalaria e milhares de soldados. Naquele dia, Ptolemeu teve papel essencial. Ele liderou um dos flancos, sustentando a posição enquanto Alexandre conduzia o ataque decisivo contra o centro inimigo. O equilíbrio, a disciplina e a frieza de Ptolemeu impediram que a linha macedônica se rompesse. E quando o rei persa fugiu, a vitória foi completa. Issos não apenas consagrou Alexandre como o herdeiro de Aquiles, mas também consolidou a reputação de Ptolemeu como um comandante de confiança e sangue frio. Após a vitória, o Império Persa começou a desmoronar diante do ímpeto macedônico. Ptolemeu acompanhou o rei nas marchas pelo Mediterrâneo Oriental, presenciando tanto a glória das conquistas
quanto à complexidade de governar povos diversos. Em cada cidade tomada, Alexandre fundava novas polis, reorganizava governos, punia traidores e tentava impor sua ideia de unidade entre gregos e bárbaros. Ptolemeu via tudo com uma mistura de admiração e cautela. Ele entendia o idealismo do rei, mas também percebia os riscos de sonhar com um império que se estendia além da capacidade humana de controlá-lo. O cerco de Tiro foi um dos momentos mais marcantes para Ptolemeu. A cidade-fortaleza, cercada pelo mar, resistiu por meses. Alexandre, impaciente, ordenou a construção de uma ponte monumental que unisse o continente à ilha, uma obra de engenharia e obstinação. Ptolemeu, encarregado de coordenar parte da operação, demonstrou uma combinação rara de paciência e eficácia. Quando Tiro finalmente caiu, após 7 meses de resistência, a vitória teve um custo alto. Milhares foram mortos e o rei ordenou punições severas. Ptolemeu testemunhou de perto a fúria e o brilho quase divino que começavam a cercar Alexandre. Ele via, com crescente clareza, que o amigo de juventude estava se tornando algo maior e mais perigoso. Da Fenícia ao Egito, as campanhas prosseguiram com ritmo implacável. Ptolemeu esteve presente quando Alexandre foi proclamado filho de Amon no oásis de Siuá. Esse episódio, cercado de simbolismo religioso, impressionou o exército e consolidou o mito de Alexandre como um ser semidivino. Ptolemeu, pragmático, entendeu a força política dessa imagem. O título de Filho de um Deus não era apenas vaidade, era uma ferramenta para governar povos acostumados a reverenciar monarcas sagrados. Ele observava atentamente como a religião e a política se fundiam no novo império. Essas lições seriam vitais quando, anos depois, ele próprio reinasse no Egito. Mas o verdadeiro teste viria em Gaugamela, em 331 a.C., quando Alexandre enfrentou o maior exército que o mundo havia visto até então. Dário reuniu centenas de milhares de homens, carros de guerra e elefantes vindos do leste. O campo era amplo, preparado para favorecer os persas. Alexandre dividiu cuidadosamente suas forças e, mais uma vez, confiou a Ptolemeu uma das alas cruciais da formação. Quando a batalha começou, a falange macedônica manteve a linha, enquanto os companheiros de cavalaria, liderados pelo rei, quebravam o centro inimigo. Ptolemeu manteve o controle mesmo sob pressão esmagadora, garantindo que o exército não fosse envolvido pelas forças persas. Quando Dário fugiu novamente, o Império Persa estava efetivamente destruído. Após Gaugamela, as portas da Pérsia se abriram. As cidades de Susa e Persépolis caíram e o ouro acumulado por séculos de domínio oriental encheu os cofres macedônicos. Alexandre ordenou a queima de Persépolis, um ato que Ptolemeu silenciosamente considerou insensato. A destruição do Palácio Real dos Persas simbolizava o fim de um mundo, mas também a perda de algo que poderia ter sido governado com sabedoria. Era o tipo de gesto que encantava os poetas, mas preocupava os estadistas. A marcha para o leste trouxe novos desafios. O império conquistado era vasto demais e a distância enfraquecia o controle. Surgiram as primeiras tensões entre os generais. Alguns se embriagavam com o luxo e o poder, outros desconfiavam das tentativas de Alexandre de adotar costumes persas, como o uso de vestes reais e a exigência da proskínesis, o gesto de reverência típico dos súditos do rei da Pérsia. Ptolemeu, fiel mas ponderado, manteve-se entre os que respeitavam Alexandre, sem submeter-se completamente ao culto. Ele compreendia a necessidade política dessas adaptações, mas sabia que a devoção excessiva podia gerar ressentimento entre os macedônios. Esses anos de conquista moldaram Ptolemeu profundamente. Ele aprendeu a lidar com povos, culturas e exércitos de origens diferentes. Observava como Alexandre tentava fundir gregos e orientais em uma só nação, uma ideia grandiosa, mas frágil. As alianças eram tênues, e a distância entre os comandantes aumentava. Entre os generais cresciam as rivalidades. Crátero representava os soldados macedônios tradicionais, Pérdicas buscava influência junto ao rei.
Hefestion, amigo íntimo de Alexandre, concentrava poder e ciúmes. Ptolemeu, discreto, preferia o silêncio à disputa. Era a sua forma de permanecer sempre indispensável. Quando Alexandre atravessou as montanhas e avançou rumo à Báctria e a Sogdiana, Ptolemeu foi novamente convocado para tarefas cruciais. Ele participou de combates em terrenos inóspitos, de emboscadas e de negociações com líderes locais. Sua versatilidade era notável. Tanto sabia planejar um ataque quanto organizar o abastecimento de tropas. Era o tipo de general que mantinha o exército vivo, e por isso mesmo era respeitado não apenas pelo rei, mas por todos os que lutavam sob seu comando. Com o passar dos anos, o Império de Alexandre tornava-se uma máquina gigantesca, movida por conquistas constantes, mas sustentada por tensões internas. Ptolemeu via com clareza que o poder do rei dependia mais de sua presença do que de qualquer estrutura administrativa. Sem Alexandre, tudo desmoronaria. Essa percepção o amadureceu politicamente. Ele compreendia que, quando o momento chegasse, a sobrevivência dependeria não da glória das batalhas, mas da habilidade de escolher o lado certo e construir uma base sólida. Nos banquetes que seguiam as vitórias, Ptolemeu permanecia reservado, enquanto outros se entregavam à euforia. Ele via além do vinho e das coroas de flores, via o mapa de um império que se estendia de um mar a outro, mas que carecia de raízes profundas. Alexandre conquistava o mundo, mas Ptolemeu começava a compreender como governá-lo. Enquanto o rei se aproximava de seus sonhos mais audaciosos, Ptolemeu já preparava, mesmo que inconscientemente, o terreno de seu próprio destino. O companheiro silencioso do conquistador estava se tornando aos poucos um mestre da prudência, capaz de transformar o aprendizado da glória em sabedoria, a mesma que um dia o guiaria no Egito, quando a grande máquina do império finalmente parasse de girar. As vitórias sobre o Império Persa haviam transformado Alexandre em algo maior do que um rei. Aos olhos de muitos, ele era agora o senhor do mundo, o conquistador invencível que os deuses haviam escolhido para unir Oriente e Ocidente. Mas quanto mais se expandia o império, mais frágeis se tornavam seus alicerces. Depois de Gaugamela, a campanha parecia não ter fim. As fronteiras eram um conceito em constante movimento, e a ambição do rei, uma força que já não conhecia limites. Ptolemeu, sempre ao lado de Alexandre, começou a perceber que a glória tinha se tornado uma prisão, e que o próprio conquistador era agora cativo do mito que criara. A travessia rumo ao leste levou os macedônios a territórios que poucos gregos haviam imaginado existir. A Pérsia estava derrotada, mas Alexandre não parava. Marchava sobre a Báctria e a Sogdiana, regiões montanhosas e áridas, onde o frio era tão cruel quanto os inimigos locais. Ptolemeu, encarregado de manter a disciplina nas linhas, via de perto o desgaste físico e mental das tropas. O exército que partira com o entusiasmo da Macedônia já não era o mesmo. O ouro e a glória haviam sido substituídos por cansaço, doenças e saudade. Ainda assim, ninguém ousava desafiar o rei. Os confrontos contra os povos das montanhas foram brutais. Rebeliões surgiam a cada passo, e a resistência local exigia campanhas longas e implacáveis. Ptolemeu supervisionava as operações com sua habitual prudência, buscando evitar perdas desnecessárias. Alexandre, porém, tornara-se mais impaciente. Ele exigia resultados rápidos, punições exemplares, vitórias que reafirmassem seu prestígio. O rei, antes visto como um líder próximo dos soldados, começava a se afastar. Passava a ver-se como um ser distinto, quase divino. Ptolemeu, que o conhecia desde os tempos de Aristóteles, via com preocupação essa transformação. Foi nesse período que Alexandre começou a adotar com mais intensidade os costumes persas. Vestia trajes orientais, exigia que seus companheiros se curvassem diante dele em sinal de reverência e mantinha um séquito repleto de nobres e eunuco. Muitos macedônios se revoltaram silenciosamente contra o que viam como uma traição às tradições helênicas. Ptolemeu, sempre diplomático, adaptou-se. Entendia que os gestos de Alexandre não eram apenas vaidade, mas cálculo político.
O rei buscava ser reconhecido pelos persas como o legítimo sucessor de Dario, e a adoração fazia parte da linguagem do poder no Oriente. Mesmo assim, Ptolemeu sabia que esse jogo era perigoso. Quanto mais Alexandre se distanciava dos seus, mais vulnerável se tornava entre os que o veneravam apenas por medo. As tensões atingiram o auge quando o rei executou Clito, o Negro, um velho companheiro que havia salvo sua vida no rio Granico. Durante um banquete, embriagado e ofendido por críticas, Alexandre o matou com as próprias mãos. O silêncio que se seguiu à tragédia foi o mais pesado que Ptolemeu já presenciara. O rei passou dias trancado, atormentado pela culpa, mas quando emergiu, já não era o mesmo. Havia em seu olhar algo endurecido, quase fatalista. Ptolemeu compreendeu que a glória absoluta cobrava um preço terrível, a perda da humanidade. Mesmo assim, a marcha prosseguiu. Alexandre agora sonhava em alcançar os limites do mundo conhecido, as terras além do rio Indo, onde, segundo as lendas, o oceano tocava o céu. Ptolemeu, embora silenciosamente cético, seguia fiel. Participou das expedições que cruzaram o Hindu Kush, enfrentando temperaturas extremas e terrenos quase intransitáveis. A disciplina macedônica, testada até o limite, começava a ruir. Os soldados, exaustos e famintos, perguntavam-se por que guerreavam. A promessa de riquezas já não bastava. O império estava saturado de ouro, mas faminto de propósito. A invasão da Índia revelou-se uma experiência tão deslumbrante quanto aterradora. As florestas densas, os elefantes de guerra, as chuvas incessantes, tudo parecia desafiar a vontade de Alexandre. Em cada batalha, o rei buscava superar o impossível, como se tentasse provar que era, de fato, mais do que humano. Na famosa batalha do Hidáspes, contra o rei Poro, Ptolemeu comandou uma das divisões laterais do exército. O combate foi feroz. Os elefantes persas esmagavam as fileiras e a lama transformava o campo em um caos sangrento. Ptolemeu lutou com habilidade e disciplina, assegurando a vitória por meio de manobras calculadas. No final, Alexandre poupou Poro e o manteve como aliado. Um gesto de grandeza que, para Ptolemeu, misturava política e vaidade. Após a batalha, o exército esperava descanso. Mas Alexandre queria mais. Desejava atravessar o Ganges e conquistar os reinos ainda desconhecidos do Oriente. Nesse ponto, a lealdade dos soldados se partiu. Exaustos, cobertos de cicatrizes e longe de casa há anos, eles se recusaram a avançar. O motim não foi violento, mas foi absoluto. Nenhuma ordem do rei os faria seguir. Ptolemeu observou em silêncio o que muitos temiam dizer, que o império havia chegado ao limite da vontade humana. Alexandre, pela primeira vez, foi obrigado a recuar. O retorno foi lento e amargo. Em vez de seguir o caminho seguro de volta, o rei escolheu descer pelo deserto de Gedrósia, uma decisão que beirava o suicídio. Milhares morreram de fome e sede. Ptolemeu, incansável, organizava as colunas, dividia suprimentos e mantinha a disciplina possível em meio à devastação. Cada passo era uma lembrança de que até os deuses, quando caminham entre os homens, estão sujeitos às mesmas dores. Quando finalmente retornaram à Babilônia, Alexandre já não era o mesmo conquistador que partira da Macedônia. Seu corpo estava marcado, seu espírito inquieto. A morte de Heféstion, seu companheiro mais íntimo, mergulhou-o em desespero. Ptolemeu assistiu impotente ao luto do rei, que se transformou em loucura ritual. Heféstion foi tratado como herói e quase como Deus. Templos foram erguidos em sua memória, e milhares foram sacrificados em sua honra. O rei parecia tentar enganar a morte, e talvez a si mesmo. Ptolemeu via com tristeza o amigo de juventude, outrora vibrante e racional, afundar-se na melancolia de quem já havia ultrapassado todos os limites possíveis da conquista. A corte tornara-se um espelho de contradições. Por um lado, o esplendor oriental, os banquetes, o luxo. Por outro, a desconfiança, as execuções e os sussurros de conspiração. Ptolemeu mantinha-se discreto, observando o império que se expandira rápido demais,
começara a se corroer por dentro. Ele via que a força que sustentava tudo era a presença física de Alexandre, e que sem ela, o mundo conquistado desabaria. Nesse período, o general começou a amadurecer uma nova percepção, a de que o sonho de Alexandre, por mais grandioso que fosse, não poderia sobreviver a ele. O império era um corpo imenso, mas sem alma comum. Cada parte seguia uma lógica própria: gregos, persas, egípcios, babilônios, unidos apenas pela vontade de um homem. E vontade, Ptolomeu sabia, é algo que o tempo consome. Alexandre continuava a falar de novos planos: a conquista da Arábia, a expansão até o Oceano Ocidental. Mas suas palavras já não inspiravam como antes. Eram ecos de um ideal que começava a se desfazer. Ptolomeu, fiel, mas lúcido, percebia o fim se aproximando. O mito havia crescido demais e agora pesava sobre o próprio Criador. Em silêncio, ele compreendia o que os outros ainda não ousavam admitir: que o império, tão vasto e brilhante, era ao mesmo tempo uma miragem. O conquistador podia atravessar mares, dobrar montanhas e subjugar nações, mas não podia conquistar a natureza humana, o limite invisível onde todos os impérios um dia tropeçam. E assim, enquanto Alexandre tentava convencer a si mesmo de que os deuses ainda marchavam ao seu lado, Ptolomeu, com um olhar sereno e pragmático, via o futuro se desenhar. O brilho que iluminara o mundo começava a se tornar ofuscante, e atrás dele, nas sombras, o inevitável colapso se preparava. Quando Alexandre morreu em Babilônia, em 323 a.C., o mundo pareceu parar. Nenhum raio caiu, nenhum terremoto rasgou a terra, mas algo invisível se partiu. O homem que havia estendido as fronteiras do mundo conhecido, e que muitos acreditavam ser um novo Aquiles, um semideus, deixava atrás de si um império vasto, jovem e sem alma. Os generais acostumados a seguir suas ordens agora se olhavam em silêncio, incapazes de decidir quem teria o direito de comandar o legado do conquistador. E foi nesse vácuo de poder que Ptolomeu, o amigo prudente, o observador paciente, começou a se mover. Os dias que se seguiram à morte de Alexandre foram dominados pelo caos e pela incerteza. A primeira questão era terrível e simples: quem governaria o império? Alexandre não deixara herdeiros legítimos adultos. Apenas um meio-irmão, Filipe Arrideu, de mente frágil, e uma esposa grávida, Roxana, cujo filho ainda não havia nascido. O vácuo era inevitável. Os generais se reuniram em um conselho tenso, cada um representando uma parte do exército, uma ambição e uma visão de futuro. Pérdiccas, o comandante da cavalaria e antigo braço direito de Alexandre, emergiu como o homem mais poderoso naquele momento. Ele se apresentou como o guardião do império e do herdeiro ainda por nascer. Mas ninguém realmente acreditava que o império pudesse permanecer unido. Era um corpo gigantesco, sustentado apenas pela vontade de um homem que já não existia. Ptolomeu, silencioso, via o que os outros se recusavam a admitir: que o mundo conquistado por Alexandre não era uma unidade política, mas um mosaico de povos e tradições apenas colados pela glória recente. Ele entendeu que o império estava condenado a se fragmentar e que o verdadeiro desafio não seria continuar as conquistas, mas sobreviver ao colapso. Enquanto os demais generais discutiam títulos e territórios, Ptolomeu manteve a compostura. Ele conhecia a natureza dos homens ao seu redor: Crátero, o soldado disciplinado; Antígono, o estrategista impiedoso; Lisímaco, o ambicioso; Seleuco, o pragmático. Todos formados sob o mesmo rei, mas agora rivais inevitáveis. Pérdiccas, investido de autoridade, distribuiu as satrapias, as províncias do império, tentando equilibrar forças e conter o caos. A Ptolomeu foi atribuído o Egito, uma escolha aparentemente modesta, mas que revelaria sua genialidade política. O Egito era distante, isolado pelas areias e protegido pelo Nilo. Não possuía as riquezas exuberantes da Babilônia, mas era fértil, autossuficiente e de difícil invasão. Era, sobretudo, simbólico. O berço de uma das civilizações mais antigas da Terra,
agora entregue às mãos de um macedônio. Ptolemeu percebeu de imediato o valor daquela concessão. Enquanto os outros brigavam pelo coração do império, ele escolheu os pulmões, o território que sustentaria a sobrevivência. Antes de partir, Ptolemeu tomou uma decisão audaciosa que definiria o rumo de sua vida. Ele ordenou que o corpo de Alexandre fosse levado para o Egito. Oficialmente, dizia-se que o cadáver seria enterrado na Macedônia, junto aos ancestrais do rei, mas Ptolemeu interceptou a procissão fúnebre no caminho. O corpo, embalsamado com técnicas egípcias e persas, foi levado sob escolta até Mênfis. Aquele ato, que poderia ser visto como traição, era na verdade uma jogada de mestre. Ao possuir o corpo de Alexandre, Ptolemeu reivindicava a herança simbólica do império, não como usurpador, mas como guardião da memória. O Egito recebeu Ptolemeu de braços abertos, embora com cautela. A população local, acostumada a séculos de dominação estrangeira, persas, núbios, assírios, via nos macedônios mais uma dinastia de conquistadores. Mas Ptolemeu agiu diferente. Em vez de impor sua presença pela força, ele se adaptou. Respeitou os templos, consultou os sacerdotes, manteve as tradições. Com o tempo, foi aceito como faraó, o filho de Ra. Era o primeiro sinal de que ele não queria apenas governar, queria fundar algo duradouro. Enquanto isso, o resto do império se despedaçava. Pérdiccas, desconfiando das intenções de Ptolemeu, marchou com seu exército para o Egito. Mas o macedônio de rosto sereno o esperava preparado. Ptolemeu não era o mais forte, mas era o mais calculista. Usou o terreno a seu favor, fortificou as margens do Nilo e conquistou o apoio de seus homens. Pérdiccas tentou cruzar o rio, mas suas tropas, afogadas ou esmagadas pela corrente, foram dizimadas. A campanha terminou em desastre, e pouco depois, Pérdiccas foi assassinado por seus próprios oficiais. Ptolemeu, sem precisar erguer a voz, emergiu como o homem mais respeitado entre os diádocos. Ele recusou o título de regente do império, preferindo ser apenas sátrapa do Egito. Essa modéstia aparente era, na verdade, um gesto de sabedoria. Enquanto os outros generais se proclamavam reis e travavam guerras incessantes pelo controle das províncias, Ptolemeu consolidava seu poder sem chamar atenção. Ele construiu defesas, reorganizou a administração, incentivou a agricultura e restaurou templos. Sob sua autoridade, o Egito floresceu novamente, como se a terra antiga reconhecesse nele um novo e digno governante. Mas mesmo à distância, Ptolemeu não perdeu de vista o turbilhão político que devastava o mundo helenístico. As guerras dos diádocos se intensificavam. Antígono tentava dominar a Ásia. Seleuco se fortalecia na Babilônia. Cassandro assumia o controle da Macedônia. O mapa mudava a cada estação e as alianças eram tão instáveis quanto a areia do deserto. Ptolemeu, entretanto, mantinha-se firme, evitando se comprometer em campanhas longas. Ele só intervinha quando o equilíbrio ameaçava se romper, não para conquistar, mas para impedir que outro conquistasse demais. O Egito, sob sua administração, tornou-se o refúgio dos que buscavam estabilidade. Mercadores, filósofos, soldados veteranos e artistas se dirigiam para Alexandria, a cidade fundada por Alexandre, mas agora moldada pela visão de Ptolemeu. A cidade crescia como um farol entre o caos do mundo grego. O general compreendia o valor do conhecimento e da cultura. Cercou-se de sábios, convidou estudiosos e iniciou a construção do que viria a ser o coração intelectual do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. Apesar da aparência de serenidade, Ptolemeu não era ingênuo. Ele sabia que a paz era apenas uma pausa entre as guerras. A lealdade dos soldados era comprada com ouro e a diplomacia sustentada por medo e desconfiança. Mas, diferentemente dos outros diádocos, ele não se deixava consumir pela ambição. Para Ptolemeu, o poder não era um fim, mas um instrumento, e o império de Alexandre, um aviso sobre os limites da glória. Ao olhar o Nilo, com suas águas eternas e silenciosas, talvez ele tenha percebido algo que escapou a seus companheiros, que a verdadeira força não estava em conquistar o mundo,
mas em sobreviver a ele. O império havia nascido de uma chama ardente e breve. Ele, em contrapartida, construía um reinado sólido e paciente, moldado pela prudência e pela sabedoria. A morte de Alexandre havia libertado o caos, mas também abrira espaço para um novo tipo de grandeza. Enquanto os generais se consumiam em batalhas pelo passado, Ptolemeu plantava as raízes de um futuro. No deserto fértil do Egito, longe das ambições desmedidas e das promessas quebradas da Ásia, nascia algo que Alexandre nunca havia imaginado: uma dinastia, uma que duraria séculos. Quando Ptolemeu cruzou o Nilo e adentrou as muralhas de Alexandria, percebeu que estava diante de algo maior do que uma simples cidade. Era uma promessa. Fundada por Alexandre anos antes, a cidade ainda estava em construção, um esboço de grandeza traçado sobre a areia. Ruas largas, projetadas em linhas retas, portos amplos voltados para o Mediterrâneo e, ao fundo, o farol que começava a se erguer como símbolo da civilização nascente. Ptolemeu viu ali a chance de fazer do Egito não apenas um refúgio, mas um novo centro do mundo helenístico. O Egito, após séculos de dominação estrangeira, estava exausto. Persas e invasores haviam drenado suas riquezas e desprezado suas tradições. Os sacerdotes viam nos macedônios apenas mais uma força ocupante, mas Ptolemeu, ao contrário dos conquistadores anteriores, compreendia o valor da continuidade. Ele não veio para destruir o que existia, veio para fundir o novo ao antigo, e foi essa percepção que lhe permitiu transformar-se, pouco a pouco, de general estrangeiro em faraó. Ele manteve a língua grega como idioma oficial da administração, mas não impôs a cultura helênica à força. Visitou templos antigos, prestou homenagens aos deuses locais, restaurou santuários negligenciados e financiou os rituais tradicionais. No Alto Egito, foi representado em estátuas e relevos com as insígnias dos faraós, a coroa dupla, o cetro e o olhar voltado para o além. Para os egípcios, era o sucessor legítimo dos antigos reis. Para os gregos, o herdeiro direto de Alexandre. Assim, ele construiu algo inédito, uma identidade dupla, um soberano que unia duas civilizações em uma única figura. Alexandria se tornou a capital do novo mundo de Ptolemeu. De um ponto de vista estratégico, era ideal, próxima do mar, conectada às rotas comerciais e distante das revoltas do interior. Mas ela também possuía um valor simbólico. Representava o elo entre o sonho de Alexandre e a estabilidade que Ptolemeu agora buscava. Ele organizou a cidade com disciplina militar e visão de estadista. Construiu muralhas, fortalezas, palácios e santuários dedicados a divindades gregas e egípcias. E foi em Alexandria que sua dinastia encontrou seu coração. Um lugar onde o Mediterrâneo e o Nilo se encontravam, onde filosofia e religião, razão e mito podiam coexistir. Entre as decisões mais ousadas e simbólicas de Ptolemeu, nenhuma foi tão marcante quanto o destino do corpo de Alexandre. Depois de interceptar a procissão fúnebre que levava o cadáver para a Macedônia, ele mandou trazê-lo ao Egito. Inicialmente, o corpo repousou em Mênfis, antiga capital e centro sagrado, para ganhar legitimidade entre os sacerdotes. Mas logo Ptolemeu ordenou que fosse transferido para Alexandria, onde seria exibido em um mausoléu monumental, o Soma, o corpo sagrado. Esse gesto não era apenas sentimental, era profundamente político. Ao abrigar o corpo de Alexandre, Ptolemeu se apresentava como guardião de sua memória, o único capaz de unir o passado glorioso ao futuro incerto. Alexandria tornava-se assim a nova Macedônia, o centro espiritual do império desaparecido. Todos os que desejavam honrar o grande conquistador teriam de passar por ele, e ao fazê-lo, reconheciam Ptolemeu como o legítimo herdeiro de seu legado. A população egípcia, fascinada pela grandiosidade da cerimônia fúnebre, começou a enxergar em Alexandre uma figura divina, um novo Osíris, o deus morto que renasce através do poder do Nilo. Ptolemeu, astuto, incentivou essa leitura. Nos templos, as narrativas passaram a apresentar Alexandre como filho de Amon-Ra e Ptolemeu
como seu sucessor terreno. Era a fusão definitiva entre mito e política. O reinado de Ptolemeu também se destacou pela prudência administrativa. Ele manteve o sistema de irrigação, reformou o recolhimento de impostos e incentivou o comércio com a Grécia, a Fenícia e o Mediterrâneo Ocidental. Sob sua liderança, o Egito voltou a prosperar como não se via desde os tempos do Novo Império. Os celeiros do Nilo alimentavam não só sua população, mas também exércitos e cidades vizinhas. Alexandria, em poucos anos, tornou-se a metrópole mais vibrante do mundo antigo. Mas a força de Ptolemeu não se limitava à economia. Ele compreendia o poder das ideias. Cercou-se de filósofos, matemáticos e astrônomos vindos de todas as partes. Convocou Demétrio de Faleron, discípulo de Aristóteles, para organizar a coleção de manuscritos que daria origem à lendária Biblioteca de Alexandria. Era mais do que um repositório de saber. Era um símbolo da fusão cultural que definia seu reino. Lá se traduziam textos egípcios para o grego, obras orientais para o ocidental, e o pensamento humano circulava livremente. Ao mesmo tempo, Ptolemeu cuidava de moldar sua imagem. Mandou cunhar moedas com seu retrato, o primeiro dos generais de Alexandre a fazê-lo. O rosto, sereno e firme, lembrava o do antigo rei, mas com traços mais realistas. Era essa imagem de um governante humano, não de um deus, mas de alguém que carregava em si o reflexo do divino. Na iconografia, associava-se ao deus Serapis, uma divindade híbrida criada para unir os mundos grego e egípcio. Serapis tinha corpo grego, mas alma egípcia, um símbolo perfeito do próprio reinado de Ptolemeu. Ele também demonstrou habilidade militar quando necessário. Apesar de buscar estabilidade, sabia que a paz só se sustentava com poder. Enfrentou Antígono e seu filho Demétrio em diversas campanhas pelo controle do Mediterrâneo Oriental. Embora muitas dessas batalhas terminassem em impasse, Ptolemeu conseguiu manter o Egito inviolado. Cada vitória reforçava sua imagem de governante prudente e invencível, um rei que sabia quando lutar e quando esperar. Com o passar dos anos, sua figura se transformou. Já não era mais o companheiro de Alexandre, o soldado que marchava entre as colunas do exército. Agora era Ptolemeu I Sóter, o Salvador. O título não foi escolhido ao acaso. Refletia o papel que assumira ao preservar o Egito da destruição e ao dar continuidade à civilização helenística em meio ao colapso dos antigos ideais. Sob sua coroa, o Egito renascia como potência cultural e política. O tempo consolidou sua autoridade. Os egípcios o veneravam como faraó, os gregos o respeitavam como estadista e os estrangeiros o temiam como estrategista. Alexandria crescia, iluminada pelas chamas eternas do farol que guiava embarcações de todas as partes. Nas praças e nos templos, falava-se grego e egípcio, discutiam-se filosofia e teologia, misturavam-se cultos e ideias. Era uma nova era, o início do Egito helenístico. No silêncio das noites quentes do delta, Ptolemeu talvez contemplasse o sarcófago de Alexandre, agora instalado sob mármores e ouro, cercado de guardas e sacerdotes. Ali repousava o corpo do homem que transformara o mundo. Mas o olhar de Ptolemeu já estava voltado para o futuro. Ele compreendia que não bastava herdar a glória, era preciso torná-la duradoura. E foi isso que fez. Ao unir a razão grega à eternidade egípcia, o pragmatismo macedônio à espiritualidade do Nilo Ptolemeu criou não apenas um reino, mas uma ideia, a de que o poder pode sobreviver quando se adapta, quando respeita o passado e molda o presente. Em Alexandria, ele não apenas ergueu um império, ergueu um símbolo, um que sobreviveria séculos após sua morte, quando seus descendentes ainda reinariam como faraós gregos, filhos de um sonho que começou nas margens do Nilo. Quando Alexandre morreu, o mundo mergulhou em uma disputa que parecia não ter fim. O império que ele havia conquistado em pouco mais de uma década começou a se despedaçar em questão de meses. Os generais, outrora unidos sob o mesmo ideal, transformaram-se em rivais ferozes. Cada um acreditava ser o verdadeiro herdeiro da glória do conquistador. Foi nesse cenário de caos
que Ptolemeu mostrou sua verdadeira grandeza. Enquanto outros se lançavam em guerras impetuosas, movidos por ambição e vaidade, ele escolheu um caminho diferente, o da prudência. Sabia que o império de Alexandre não podia ser governado por um só homem. Era vasto demais, heterogêneo demais e sustentado apenas pelo carisma de um líder que já não existia. Por isso, em vez de lutar pela totalidade, Ptolemeu decidiu lutar pela estabilidade. O Egito seria seu refúgio e, com o tempo, seu trono. A primeira ameaça veio de Pérdiccas, o regente do império, que via em Ptolemeu um traidor. O roubo do corpo de Alexandre, levado secretamente por Ptolemeu para ser enterrado no Egito, fora um gesto ousado, simbólico e calculado. Era uma afirmação silenciosa de poder. Quem possuía o corpo do conquistador possuía também parte de seu legado. Pérdiccas, irritado, reuniu um exército e marchou contra o Egito para puni-lo. O confronto, porém, revelou o contraste entre os dois homens. Pérdiccas era impetuoso, confiante demais em sua sorte. Ptolemeu, metódico e paciente. Quando o regente tentou atravessar o Nilo, as correntes e os crocodilos se tornaram seus inimigos. Suas tropas foram dizimadas antes mesmo de enfrentar a infantaria egípcia. Pérdiccas morreu assassinado por seus próprios oficiais, e Ptolemeu emergiu como o primeiro verdadeiro vencedor das guerras dos sucessores, não pela espada, mas pela inteligência. Após a queda de Pérdiccas, o Egito consolidou sua posição como território independente. Ptolemeu compreendeu que o segredo da sobrevivência estava em escolher bem as batalhas. Evitou as guerras desnecessárias e interferiu apenas quando seus interesses eram ameaçados. Enquanto Antígono, o monóftalmos, tentava reunir sob seu domínio as antigas satrapias asiáticas, Ptolemeu preferiu observar, reforçando suas defesas e expandindo sua influência naval. O controle do Mediterrâneo Oriental tornou-se essencial para sua estratégia. Ptolemeu sabia que o poder não vinha apenas das lanças, mas também do mar. Por isso, construiu uma das frotas mais poderosas da época. Alexandria transformou-se em um porto fortificado e movimentado, um ponto estratégico entre o Egito, Chipre e Cirene. O comércio florescia, e com ele, a riqueza. A cada navio que partia, Ptolemeu ganhava mais do que ouro, ganhava autonomia. Mesmo em meio às guerras, ele manteve o Egito praticamente intacto. Quando Antígono tentou dominar o Levante e ameaçou suas rotas marítimas, Ptolemeu interveio com precisão cirúrgica. Sua política era clara: lutar fora do Egito, nunca dentro dele. Assim, enviou tropas para apoiar aliados na Síria e em Chipre, mas evitou confrontos diretos de grande escala. Preferia a diplomacia e a paciência, duas armas que no longo prazo eram mais letais do que qualquer exército. Mas não era um homem isento de riscos. Em 306 a.C., enfrentou Demétrio Poliórcetes, o filho de Antígono, em uma das mais dramáticas batalhas navais da antiguidade, a Batalha de Salamina de Chipre. Ptolemeu sofreu uma derrota pesada, perdendo parte de sua frota e temporariamente o controle da ilha. Para muitos teria sido o fim. Mas ele reagiu com calma. Recuou para o Egito, reorganizou suas forças e esperou. Quando Antígono e Demétrio, eufóricos com a vitória, se autoproclamaram reis, Ptolemeu respondeu à altura. Adotou também o título de Basileus, rei do Egito. O gesto simbolizava que a era dos sucessores terminara. Agora havia novos reinos, e ele era um dos fundadores. O título de rei consolidou sua autoridade, mas sua conduta continuou marcada pela moderação. Enquanto Antígono sonhava em reunificar o império e marchava sobre a Ásia Menor e a Grécia, Ptolemeu observava. Quando o velho guerreiro finalmente caiu em Ipsus, em 301 a.C., morto em batalha contra uma coalizão de antigos aliados, Ptolemeu já havia garantido seu espaço. Ele participou indiretamente da vitória, fornecendo apoio e mantendo sua fronteira segura. E, mais uma vez, saiu fortalecido sem precisar arriscar tudo. Essa era sua arte. Vencer sem se precipitar.
Seu talento não estava na conquista, mas na conservação. Enquanto os outros diádocos se destruíam em guerras intermináveis, Ptolemeu consolidava seu reino, transformando-o em uma fortaleza política, econômica e cultural. Alexandria prosperava, os templos egípcios eram restaurados, e o comércio com o Mediterrâneo atingia novos patamares. O Egito tornava-se autossuficiente e sua influência inevitável. Sua habilidade diplomática era admirável. Ptolemeu compreendia que, em um mundo fragmentado, a lealdade era fluida. Assim, forjava alianças quando necessário, mas nunca se tornava dependente delas. Casou-se com Eurídice, filha de Antípatro, e depois com Berenice, fortalecendo laços políticos sem se prender a nenhum. Manipulava as rivalidades externas a seu favor, garantindo que seus inimigos estivessem sempre ocupados entre si. Além disso, soube usar o simbolismo do Egito para reforçar sua legitimidade. Enquanto outros generais gregos se apresentavam apenas como governadores ou protetores, Ptolemeu assumiu também a identidade faraônica. Nas cerimônias religiosas, aparecia com o duplo diadema, símbolo da união do Alto e do Baixo Egito. Para os gregos, era o rei ilustrado. Para os egípcios, o sucessor dos faraós. Essa dualidade, helênica e nativa, garantiu-lhe estabilidade onde outros enfrentaram resistência. No final do século IV a.C., o mapa do mundo helenístico estava redesenhado. Na Macedônia, Cassandro lutava pela sobrevivência. Na Ásia, Seleuco expandia seu domínio até as fronteiras da Índia. No Egeu, Demétrio tentava reconstruir o poder do pai. E no Egito, Ptolemeu observava tudo com um olhar experiente, seguro de que a paciência fora sua melhor aliada. Foi nesse período que consolidou o controle sobre Cirene, na costa africana, e retomou Chipre, estabelecendo bases navais que garantiam o domínio do Mediterrâneo Oriental. Com essas possessões, o Egito ptolemaico tornou-se uma potência marítima. As rotas comerciais eram protegidas e a riqueza fluía para Alexandria: trigo, ouro, papiro, marfim e especiarias. O Egito, que durante séculos fora saqueado por invasores, agora se tornava o centro distribuidor de riquezas. A sabedoria de Ptolemeu estava em compreender que a glória de Alexandre não podia ser repetida. Enquanto outros buscavam reproduzir o império perdido, ele se concentrou em criar algo novo, um reino duradouro, estável, autônomo. Seus soldados o respeitavam não por prometer mundos, mas por garantir segurança. Seus súditos o veneravam não como um conquistador, mas como um protetor. Nas guerras dos sucessores, muitos dos companheiros de Alexandre pereceram. Pérdicas, Antígono, Lisímaco, Cassandro, todos sucumbiram à própria ambição. Ptolemeu, ao contrário, sobreviveu a todos eles. Viveu o bastante para ver o mundo helenístico se redefinir em torno de sua criação. O Egito grego, pacífico e próspero. Com o tempo, sua imagem deixou de ser apenas a de um general vitorioso. Ele passou a ser visto como um estadista, alguém que compreendia que o verdadeiro poder não se conquista de uma só vez, mas se mantém dia após dia. Suas decisões eram calculadas, suas vitórias silenciosas, suas derrotas raras. Ao fim das guerras, o que restava do Império de Alexandre eram fragmentos, reinos nascidos do caos. Mas o Egito, sob Ptolemeu, era diferente. Ali, o sonho helenístico havia encontrado equilíbrio. O mesmo homem que caminhara ao lado de Alexandre nas planícies da Ásia, agora reinava sobre o Vale do Nilo com serenidade. Enquanto os ventos da guerra sopravam além das fronteiras, o Egito permanecia calmo, e essa calma, conquistada com inteligência e mantida com sabedoria, seria o verdadeiro triunfo de Ptolemeu. Ele não precisava dominar o mundo, bastava-lhe garantir que o seu mundo resistisse, e foi exatamente isso que fez. À medida que o Egito florescia sob seu comando, Ptolemeu começou a compreender que a força das armas, por mais necessária que fosse, não sustentava sozinha a eternidade de um reino. A glória militar de Alexandre conquistara um mundo, mas o que realmente moldaria o futuro seria a capacidade de dar forma ao espírito humano.
Assim, nasceu o verdadeiro legado de Ptolemeu. Não apenas um império territorial, mas um império de ideias. E seu coração pulsava em Alexandria. A cidade que outrora fora apenas uma fundação de Alexandre, agora se transformava em um organismo vivo, o ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, o Antigo e o Novo. Ptolemeu via nela a encarnação de sua visão política, um lugar onde a diversidade não seria um problema, mas uma riqueza. Sob sua direção, Alexandria tornou-se o maior laboratório cultural da antiguidade. Lá, o grego e o egípcio conviviam, a filosofia caminhava entre os mercados e o comércio de especiarias misturava-se ao comércio do conhecimento. Mas o que realmente consolidou o nome de Ptolemeu como Sóter, o Salvador, foi sua decisão de investir no saber. Ele compreendia o poder simbólico do conhecimento. Quem dominasse o pensamento, dominaria o tempo. Assim, patrocinou a criação de uma instituição sem precedentes, o Museu de Alexandria, uma espécie de templo das artes e das ciências. Lá se reuniam filósofos, matemáticos, astrônomos, médicos e poetas de todas as partes do mundo helenístico. Era o primeiro centro de pesquisa da história, uma academia viva, onde o diálogo substituía a guerra e o raciocínio sucedia o ferro das espadas. Anexo ao museu surgiu a Biblioteca de Alexandria, a joia mais brilhante de seu reinado. Ptolemeu ordenou que todo navio que atracasse no porto da cidade fosse revistado e que qualquer rolo de papiro encontrado fosse copiado pelos escribas do palácio. Os originais ficavam guardados e as cópias eram devolvidas aos donos. Assim, lentamente, Alexandria acumulou o conhecimento de todo o mundo conhecido. Obras de Homero, tratados babilônicos, textos egípcios, registros persas, manuscritos hebraicos, escritos de Aristóteles. Era um monumento à memória humana, um espelho da diversidade que Ptolemeu tanto valorizava. Para o povo, o rei não era apenas um governante, mas um patrono da luz. O farol de Alexandria, construído durante seu reinado, tornava visível essa ideia. Erguido na ilha de Faros, o colosso guiava embarcações com sua chama inextinguível, mas era também uma metáfora política. Assim como o farol iluminava o mar, Ptolemeu pretendia iluminar o espírito dos homens. O fogo que ardia no topo da torre era o reflexo do fogo que ele mantinha aceso na cidade, o fogo do conhecimento. A fusão entre o grego e o egípcio, que Ptolemeu tanto incentivara, também se refletia na religião. Ele compreendeu que o domínio espiritual era tão importante quanto o militar. Por isso, ordenou a criação de um novo deus, Serapis, uma divindade sincrética que unia o corpo e o rosto de Zeus com a alma e os símbolos de Osíris. Serapis não pertencia a uma cultura só. Ele era o deus do Egito helenístico, um símbolo de unidade. O culto rapidamente se espalhou por todo o império, tornando-se a ponte entre duas tradições que até então pareciam inconciliáveis. O reinado de Ptolemeu transformou o Egito em um modelo de estabilidade. Enquanto o resto do mundo helenístico era consumido por guerras e traições, Alexandria vivia em paz. Filósofos estoicos e epicuristas discutiam nos jardins do palácio, engenheiros desenhavam máquinas, matemáticos calculavam a circunferência da Terra. Entre eles estavam figuras que marcariam a história. Euclides, que codificou a geometria, Eratóstenes, que mediu o globo, Calímaco, que organizou os catálogos da biblioteca. Cada um, à sua maneira, ajudava a eternizar a visão de Ptolemeu. Mas nada disso era desprovido de cálculo político. Ptolemeu sabia que o prestígio intelectual consolidava seu poder tanto quanto as vitórias militares. Alexandria se tornara o novo centro do mundo, e ele o seu eixo. As embaixadas vinham de todas as direções, da Macedônia, de Rhodes, de Atenas, da Síria, e todas retornavam maravilhadas com a grandiosidade e a ordem do Egito. O rei macedônio, que um dia fora apenas um soldado entre tantos, agora era visto como um monarca sábio, quase filosófico. Essa aura era reforçada por sua própria conduta. Ptolemeu cultivava o hábito de debater com eruditos, de ler os antigos e de refletir sobre a natureza do poder.
Disse que ele mesmo escreveu uma história das campanhas de Alexandre, hoje perdida, em que descrevia o rei não como Deus, mas como homem. Era uma obra de memória e medida, o testemunho de quem vivera ao lado da glória e aprendera com ela os limites da ambição. Ao escrever, Ptolemeu não apenas relatava, justificava sua própria existência. Ele se via como o herdeiro lúcido de um sonho, que, sem prudência, teria se transformado em ruína. Essa busca pela harmonia entre o ideal e o real marcava todos os aspectos de seu governo. Ptolemeu acreditava que um reino só era verdadeiramente grande quando seus súditos partilhavam de um mesmo propósito. Por isso incentivou o casamento entre gregos e egípcios, a educação mista, o culto duplo. Nas cerimônias, usava ora a coroa faraônica, ora o diadema helênico. Era o mediador entre dois mundos. Alexandria, sob seu olhar atento, tornou-se a capital do pensamento helenístico. Enquanto Atenas definhava politicamente, o Egito assumia o posto de centro intelectual do Mediterrâneo. Os poetas gregos buscavam patronagem em sua corte. Os astrônomos, seus instrumentos, os sacerdotes egípcios, sua proteção. Nenhum outro rei da época compreendeu tão bem o poder da cultura como ferramenta de estabilidade. Com o passar dos anos, o título de Sóter, o Salvador, deixou de ser mera formalidade. Para muitos, Ptolemeu era realmente o salvador do legado de Alexandre. Enquanto outros diádocos haviam destruído cidades e espalhado o sangue das antigas tropas macedônicas, ele havia construído templos, escolas e monumentos. Não herdou o mundo, reconstruiu-o. O prestígio de Alexandria ecoava por todo o mundo antigo. Navios carregados de trigo e papiros partiam de seu porto para abastecer o Mediterrâneo. Mercadores de todos os povos se misturavam nas docas e os idiomas se entrelaçavam como as correntes do mar. O Egito deixava de ser uma província conquistada e voltava a ser um império, não pela força das legiões, mas pela força das ideias. Ptolemeu sabia, contudo, que nenhum reinado é eterno. Já idoso, começou a preparar a sucessão. Nomeou seu filho Ptolemeu II como corregente, garantindo uma transição pacífica, algo raro entre os antigos reis. Não havia dúvida de que a dinastia estava firmemente enraizada. Ele havia fundado não apenas uma casa real, mas uma tradição. A dinastia Lágida, nome derivado de seu pai, Lagos, marcaria o Egito por quase 3 séculos, até o tempo de Cleópatra. E foi assim que o general macedônio, que um dia lutara nas planícies da Ásia ao lado de Alexandre, tornou-se um faraó sábio e sereno. Em vez de buscar glória passageira, construiu eternidade. Em vez de sonhar com novos mundos, iluminou o que já existia. Alexandria, com seu farol, sua biblioteca e sua mistura de povos, era o reflexo perfeito de seu espírito, ordenado, luminoso e imortal. No final da vida, Ptolemeu podia olhar o mar e ver, na distância, o reflexo dourado do sol sobre o farol, o mesmo brilho que outrora reluzira sobre o capacete de Alexandre. Só que agora, aquela luz não vinha da guerra, mas do conhecimento. E essa, mais do que qualquer conquista, seria a vitória que o transformaria em lenda. O tempo, que outrora parecia curvar-se diante de Ptolemeu, começava enfim a cobrar seu preço. O rei, agora um homem idoso, observava o pôr do sol sobre as águas de Alexandria com uma serenidade que só quem sobreviveu a uma era de gigantes podia compreender. Já não era o companheiro de armas de Alexandre, nem o general astuto que desafiara Pérdicas e Antígono. Era um soberano envelhecido, rodeado por filhos, conselheiros e memórias, e pela consciência de que seu tempo chegava ao fim. Os últimos anos de Ptolemeu foram marcados por reflexão. O Egito prosperava como nunca, os templos brilhavam, os portos fervilhavam de navios vindos de todo o Mediterrâneo, e Alexandria já se erguia como a joia mais luminosa do mundo helenístico. Mas dentro dos muros do palácio, o clima era outro. As intrigas familiares e as disputas pela sucessão ameaçavam aquilo que ele mais valorizava, a estabilidade. Tinha vários filhos, frutos de uniões políticas e alianças dinásticas, mas apenas um carregava sua confiança absoluta.
Ptolemeu II Filadelfo, filho de Berenice, sua segunda esposa. O mais velho, Ptolemeu Serauno, era ambicioso e impaciente, herdeiro natural pelo costume, mas não pelo caráter. O pai o conhecia bem, via nele os mesmos impulsos que haviam destruído tantos outros heróis da geração de Alexandre. E Ptolemeu, que sempre valorizara a prudência sobre o ímpeto, não podia permitir que o Egito se tornasse vítima da própria glória. Assim, começou a preparar uma transição cuidadosamente planejada. Nomeou o jovem Ptolemeu II como co-regente, um gesto político ousado, mas necessário. Não era apenas a sucessão de um trono, era a preservação de uma ideia. O Egito ptolemaico não seria um reino efêmero, fruto de um acaso histórico, mas uma dinastia sólida, capaz de sobreviver aos séculos. Essa decisão, porém, dividiu a corte. Serauno não aceitou ser preterido e deixaria o Egito em desonra, carregando ressentimentos que mais tarde trariam sangue e tragédia à Macedônia. Enquanto o drama familiar se desenrolava, Ptolemeu dedicava-se ao que talvez tenha sido sua última grande obra intelectual, a História de Alexandre. Alguns afirmam que ele mesmo escreveu, outros que ditou suas memórias a escribas e filósofos. Seja como for, o texto refletia uma tentativa de reconciliar passado e presente. Ptolemeu, o velho rei, tentava compreender o jovem soldado que fora. Em suas páginas, Alexandre surgia não como deus ou mito, mas como homem. O tom era diferente das lendas heróicas que circulavam entre os gregos. Ptolemeu descrevia a coragem, sim, mas também a dúvida, o medo, o orgulho e o erro. O conquistador, para ele, fora um visionário e um tirano ao mesmo tempo, uma força da natureza que inspirava e destruía. Era como se o rei, já no fim da vida, buscasse entender o que significava afinal o poder. Muitos historiadores posteriores, de Arriano a Plutarco, utilizaram esse relato como uma das fontes mais confiáveis sobre as campanhas de Alexandre. E talvez por isso, até hoje, parte da memória do conquistador traga o olhar de Ptolemeu. Ele moldou não apenas a lembrança do amigo, mas também a sua própria imagem. A do companheiro fiel, do observador racional, do homem que sobreviveu à tempestade sem se perder nela. Há algo de profundamente humano nesse gesto. Escrever sobre Alexandre era, no fundo, escrever sobre si mesmo. O último dos companheiros vivos, o homem que viu um império nascer e desmoronar e que teve a lucidez de construir algo duradouro sobre suas ruínas. A história, para Ptolemeu, era uma forma de eternidade. Não a eternidade dos templos, mas a das palavras. Mesmo no crepúsculo da vida, o rei mantinha sua rotina disciplinada, participava das cerimônias religiosas, revisava decretos, recebia sábios no museu e às vezes caminhava pelos jardins do palácio, onde o som do mar se misturava às vozes dos filósofos. Alexandria respirava cultura e sabedoria, e ele se orgulhava disso. Via nos jovens estudiosos, nos poetas e nos arquitetos, a prova de que seu reino não dependia mais de sua presença. O Egito helenístico havia se tornado uma ideia viva. Em conversas com seus conselheiros, dizia que o verdadeiro triunfo de um rei não era conquistar terras, mas ordenar o caos. E, de fato, foi o que ele fizera durante toda a vida. Transformar um império fragmentado em uma civilização coerente. O Egito ptolemaico era o exemplo máximo disso. Uma síntese entre o grego e o egípcio, entre o guerreiro e o sábio, entre o mito e a realidade. À medida que a velhice o enfraquecia, Ptolemeu começou a afastar-se lentamente das tarefas de Estado. Ptolemeu II assumia progressivamente o governo, e o pai observava com atenção o jovem rei aprender a arte da paciência, a mesma que ele próprio dominara com maestria. A relação entre ambos era de respeito e afeto, algo raro entre monarcas e herdeiros. O velho general sabia que sua obra estava segura. Ainda assim, havia momentos de melancolia. Às vezes, em noites silenciosas, Ptolemeu olhava para o sarcófago de Alexandre, aquele que mandara trazer de longe, em uma viagem arriscada que mudara sua vida. Diante daquele corpo embalsamado, lembrava-se das marchas pelas planícies persas, do brilho das armaduras sob o sol asiático, do riso de um jovem rei que acreditava poder dominar o mundo. E percebia,
o quanto o tempo apaga até os maiores sonhos. Mas, se Alexandre havia conquistado o mundo, Ptolemeu havia conquistado o tempo. Seu reino prosperava, sua cidade crescia, e sua dinastia estava garantida. Em vez de uma chama que queima rápido, ele se tornara uma luz constante, discreta, mas duradoura. Pouco antes de morrer, Ptolemeu foi visto conversando com estudiosos sobre o movimento dos astros. Discutia a ideia de que tudo no universo girava em ciclos e que até os deuses obedeciam a um ritmo de ascensão e declínio. Talvez visse nisso o espelho de sua própria trajetória. O soldado que se tornara rei, o homem que viveu entre gigantes e terminou como um filósofo. Sua morte por volta de 283 a.C. foi serena. Não caiu em batalha, nem foi traído por cortesãos. Morreu no leito, cercado pela família e pelos sacerdotes, que o chamavam de filho de Ra. O Egito, pela primeira vez em séculos, não mergulhou no caos após a morte de um governante. O trono passou naturalmente para Ptolemeu II e a dinastia continuou, sólida, respeitada e próspera. Com ele começava uma nova era, a dos faraós gregos. A casa dos Lágidas duraria quase 3 séculos e seria a última a governar o Egito antes da chegada de Roma. Sob seus descendentes, Alexandria se tornaria o centro intelectual do mundo antigo, atraindo sábios, poetas e navegadores. E em cada pedra daquela cidade, em cada manuscrito da biblioteca, haveria o eco da mente que a concebeu. Quando os cronistas antigos falavam de Ptolemeu, chamavam-no Sóter, o Salvador. E de fato, ele o fora. Salvou o Egito do caos, salvou a herança de Alexandre da destruição e salvou a própria ideia de civilização. Não o fez com guerras grandiosas, mas com paciência, equilíbrio e inteligência. Nos séculos seguintes, muitos reis se perderiam na vaidade, nas intrigas e na ruína. Mas o nome de Ptolemeu permaneceria, gravado não apenas nos anais da história, mas na essência de Alexandria. A cidade que unia razão e sonho, poder e sabedoria, Oriente e Ocidente. E assim, o velho companheiro de Alexandre deixou este mundo com a certeza de ter cumprido o que o destino lhe confiara, transformar a lembrança de um império impossível em uma realidade duradoura. Onde outros viram um fim, ele construiu um começo. Onde a glória se apagou, ele acendeu uma chama que jamais se extinguiria. Quando Ptolemeu I Sóter partiu deste mundo, o Egito já não era mais o mesmo país que herdara após a morte de Alexandre. Em pouco mais de 40 anos de governo, ele havia transformado uma província conquistada em um império estável, culto e admirado. Seu nome, que antes era apenas o de um general entre tantos, tornara-se sinônimo de sabedoria e equilíbrio. E de todos os herdeiros de Alexandre, ele foi o único que conseguiu aquilo que o conquistador nunca teve: durabilidade. O legado de Ptolemeu começa pela própria ideia de reino helenístico. Ele foi o primeiro a compreender que o Império de Alexandre não poderia sobreviver como uma unidade, mas que suas partes poderiam florescer se adaptadas à realidade local. Enquanto outros diádocos tentaram reconstruir a grandeza perdida à força, Ptolemeu preferiu fundir, não dominar. No Egito, encontrou o terreno ideal para seu experimento político e cultural. Combinou a racionalidade grega com o simbolismo faraônico, criando um estado híbrido, ao mesmo tempo novo e ancestral. Essa fusão foi sua maior genialidade. Ptolemeu não tentou impor a cultura helênica sobre o Egito. Ao contrário, moldou-a de modo que ambas coexistissem. O povo egípcio via nele o sucessor legítimo dos faraós, o filho de Ra, o guardião da ordem cósmica, a Maat. Os gregos o enxergavam como um monarca ilustrado, herdeiro direto da filosofia e da razão. Em seus templos, sacerdotes egípcios oravam por ele, enquanto nas praças poetas recitavam versos em grego em sua homenagem. Ptolemeu uniu mundos que antes se olhavam com desconfiança. Essa síntese cultural não foi mero artifício político, foi um projeto de civilização. Alexandria, sua criação mais duradoura, tornou-se o epicentro desse encontro.
Fundada por Alexandre, mas moldada e engrandecida por Ptolemeu, a cidade tornou-se a metáfora viva de seu reinado. Aberta, plural, luminosa. Ali os templos egípcios conviviam com ginásios gregos. O comércio se misturava com o estudo e a espiritualidade com a ciência. Sob seu patrocínio, Alexandria se ergueu como o farol do mundo antigo, não apenas no sentido literal, com o colossal farol da ilha de Faros, mas também simbólico. A biblioteca e o museu reuniam o conhecimento de séculos, preservando manuscritos de todas as partes do mundo conhecido. Pela primeira vez na história, o saber foi tratado como um patrimônio universal. Essa visão, a de que o conhecimento é poder e que deve ser cultivado como parte do Estado, foi uma das mais revolucionárias heranças de Ptolemeu. De fato, se Alexandre havia conquistado corpos, Ptolemeu conquistou mentes. Ele compreendeu que o império mais duradouro é o das ideias. O modelo de Alexandria inspirou o pensamento helenístico por séculos, influenciou a filosofia estoica, a astronomia, a medicina, a matemática e até as concepções políticas de reis posteriores. Em certo sentido, todo o Mediterrâneo helenístico se tornou uma extensão do Egito ptolemaico, uma civilização moldada pelo equilíbrio entre a tradição e o progresso. No plano político, Ptolemeu estabeleceu o paradigma do monarca sábio, o rei que governa não pela força, mas pela prudência. Seu exemplo foi seguido por vários soberanos posteriores, por seus descendentes, que continuaram a dinastia por quase 300 anos, e por outros reinos helenísticos que tentaram replicar seu modelo de estabilidade. Ele mostrou que um governante não precisava ser um conquistador para ser grandioso. Bastava-lhe entender a natureza do poder, que o domínio não se sustenta pela espada, mas pela harmonia entre governo e cultura. Essa noção ecoaria até Roma. Os próprios imperadores romanos, séculos depois, estudariam Alexandria e o legado ptolemaico como modelo de administração e integração cultural. Quando César chegou ao Egito, encontrou uma civilização que ainda respirava a obra de Ptolemeu. Mesmo no tempo de Cleópatra, o último elo da dinastia, a alma do Egito ainda era a mesma que ele moldara, um equilíbrio de inteligência política e refinamento intelectual. Mas talvez o aspecto mais fascinante de seu legado esteja na dimensão simbólica. Ptolemeu conseguiu transformar a imagem do governante helenístico. Enquanto outros reis se perdiam na ostentação e no absolutismo, ele cultivou uma aura de serenidade e racionalidade. A posteridade o lembraria não como um guerreiro, mas como um construtor de civilização. Um rei filósofo que entendeu que governar é também educar. A criação do culto a Serapis, o deus sincrético que unia o espírito egípcio e o corpo grego, representava essa filosofia política em sua forma religiosa. Serapis não era apenas uma divindade, era um símbolo da coexistência, uma ponte entre o passado e o futuro. Em seus templos, tanto gregos quanto egípcios podiam rezar ao mesmo Deus, reconhecendo-se parte de um mesmo destino. Ptolemeu compreendeu o poder das crenças como ferramenta de união e fez disso um instrumento de estabilidade. O impacto cultural de sua obra foi tão profundo que se estendeu para muito além de sua vida. Alexandria tornou-se o berço da ciência antiga, o ponto de encontro de mentes como Euclides, Eratóstenes, Aristarco e Calímaco. O Egito, sob sua dinastia, foi o coração intelectual do mundo. E essa herança sobreviveu mesmo após a queda de sua casa. Quando Roma dominou o Egito, levou consigo o legado alexandrino, incorporando-o à própria cultura. Em retrospecto, é possível ver que Ptolemeu representava a passagem da era dos heróis para a era dos sábios. Ele foi o elo entre dois mundos, o da glória guerreira e o da razão civilizatória. Alexandre havia sonhado com um império universal, mas foi Ptolemeu quem o tornou possível, não pela conquista, mas pela ordem. Sua visão de poder era menos ardente, porém mais sólida. Ele transformou o caos em estrutura, o ímpeto em harmonia, a ambição em sabedoria. O mito do rei sábio, que governava com equilíbrio e razão, encontrou nele sua forma mais pura. Durante séculos, reis e filósofos lembrariam de seu exemplo.
Nos textos de Arriano Plutarco e Estrabão, seu nome é evocado com respeito, e até nas crônicas egípcias escritas por sacerdotes que viram tantos invasores passarem, ele aparece como alguém que resgatou a ordem, o estrangeiro que se tornou legítimo. A dinastia que fundou os Lágidas prolongou essa visão por quase 3 séculos, até o reinado de Cleópatra VII. Mesmo quando o poder político declinou, o brilho intelectual e simbólico do Egito helenístico permaneceu. Cada pedra do farol, cada fragmento da biblioteca, cada palavra preservada pelos estudiosos de Alexandria era uma extensão de sua mente, a prova de que o verdadeiro império de Ptolemeu não era feito de fronteiras, mas de ideias. No fim, seu legado é um lembrete poderoso sobre a natureza do poder. Ele provou que a inteligência pode ser mais duradoura que a conquista e que a prudência pode erguer impérios mais firmes que qualquer exército. O soldado que um dia marchara sob o comando de Alexandre tornou-se um rei que compreendeu o limite da glória. E, ao fazê-lo, criou algo que o próprio Alexandre jamais conseguiu, um mundo que sobrevivesse a ele. Hoje, quando se fala em Ptolemeu I Sóter, não se fala apenas em um rei ou em um general, fala-se em um arquétipo, o homem que soube viver entre o ferro e a razão, entre o mito e a realidade, entre o passado e o futuro, o fundador de uma era em que o saber era poder e o poder, sabedoria. Seu nome, gravado em templos e em papiros, sobreviveu ao tempo. E mesmo quando o farol de Alexandria se apagou, quando a biblioteca se perdeu nas chamas e quando Roma tomou o Egito, a essência de Ptolemeu permaneceu. Porque seu verdadeiro império nunca esteve nas terras que conquistou, mas nas ideias que semeou. Assim, o companheiro de Alexandre, o soldado que aprendeu a esperar, o estrategista que soube renunciar, tornou-se um faraó eterno. Sua história é o testemunho de que, às vezes, o maior dos reis é aquele que entende que a verdadeira vitória está em construir o que resiste ao tempo. E Ptolemeu construiu exatamente isso, uma civilização.